Seja bem-vindo à sua leitura de tarô. Eu sou Jorge Franco, isso é Lírica do Oráculo, um espaço criativo onde eu utilizo da psicologia, da poesia e do ocultismo como formas de acessar as mensagens profundas da alma humana e trazer de volta, assim, uma consciência, uma medicina, um sentimento, uma palavra que possa servir de combustível para os seus movimentos existenciais. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Obrigado por estarem aqui. Esse é meu espaço, esse é meu canto, esse é meu altar, meu ritual. E hoje eu vou começar com esse baralho aqui. Vou tirar duas cartas que vão trazer essa mensagem inicial e você vai reconhecer então se essa mensagem é para você ou não. A partir dessas primeiras duas cartas. E se for, a gente segue em frente. Assim ninguém perde tempo achando que essa mensagem é para você, mas quando não é, e nem toda mensagem vai ser para você, você tem que verdadeiramente se conectar com ela tem que verdadeiramente se conectar com você. Então vamos descobrir, vamos começar a partir dessa descoberta, que aí ninguém perde tempo, eu não tomo o tempo de vocês. Então tarô, por gentileza, vamos começar tirando aqui duas cartas para ver com quem que a gente está falando hoje. Qual que é a mensagem inicial, vamos ver quem se conecta. A alta sacerdotisa. Quando eu estou tirando as cartas assim, eu não estou aplicando um método, uma técnica para que as cartas caiam. Na verdade, eu só estou puxando a primeira carta para baixo e fazendo silêncio na minha cabeça, como forma de dizer que eu não estou querendo nada, nem interferindo na carta que vai sair. Eu me coloco como neutro para que venha a carta na hora que a carta tiver que vir. Isso é um método oracular onde você tenta inibir, tirar a tua influência para que a influência do oráculo apareça. A roda da fortuna e a alta sacerdotisa. Dois arcanos maiores, o 2 e o 10. Então essa carta está falando aqui com pessoas que, através do conhecimento do mistério do feminino, do sagrado feminino, pessoas que investigaram o mistério do sagrado feminino. Pessoas que foram procurar as medicinas das ervas, da terra, pessoas que foram olhar para o seu inconsciente e para suas emoções, pessoas que buscaram afinar sua intuição e pessoas que compreenderam que existe mais além do que a matéria. Essas pessoas que fizeram essa trajetória estão num ponto de mudança muito grande na vida delas, num ponto de virada, onde elas vão manifestar na vida delas um fruto dessa sabedoria que elas cultivaram. A alta sacerdotisa, você vê os frutos ao fundo dela. Quer dizer que o trabalho interno, o trabalho que você faz dentro de você, de ficar com as emoções difíceis, de sentir as emoções difíceis, de estudar esses processos da vida que são internos, tem a ver com a sua liberdade de ser quem você é, com a sua liberdade de sentir, de se expressar, com a sua liberdade de entender a grandeza do universo. Esses processos que a nossa sociedade não valoriza tanto, não valoriza nada, na verdade, a não ser quando é obrigada. As pessoas que valorizaram isso que poucas pessoas valorizam, as pessoas que plantaram isso, que não traz necessariamente dinheiro ou recursos materiais, por muito tempo viveram nas sombras. E inclusive sombras que machucavam, porque faziam com que essas pessoas sentissem que elas estavam falhando,
no caminho delas, como se o que elas estavam plantando não tivessem frutos. Mas os frutos da noite demoram mais para aparecer ao dia. Demoram mais. E às vezes eles nem aparecem ao dia, são frutos da noite. Está tendo uma virada, ou seja, esses frutos estão florescendo agora. E mesmo que talvez muitas pessoas ainda nem percebam, quem está ao seu redor vai começar a perceber que existe uma transformação se dando na sua vida. E essa transformação é fruto desse plantio que você fez. Então, a roda da fortuna aqui significa essa manifestação. Você deve estar sentindo que tem algo que está virando na sua vida agora. Você completou uma jornada interna muito grande, onde você olhou para os seus pensamentos, para os seus sentimentos, para o seu passado, para aquilo que realmente te faz feliz, para realmente qual é o sentido da sua vida e da sua alma nessa encarnação. Então, se você fez esse trabalho de aprofundamento de quem você está nessa virada agora. Se você está nessa virada agora, essa leitura é para você. São 2 arcanos maiores, né? Então eu estou trazendo realmente energias muito altas, muito amplas, muito coletivas, muito filosóficas, muito aéreas. Porque justamente diz de muitas pessoas, diz de muitas almas que estão passando por esse mesmo processo. Agora eu vou vir para o baralho de Osho aqui ao lado para tentar encarnar essa mensagem, né? Trazer qual é o coletivo específico que a gente está falando agora. Afunilar ainda mais a energia, certo? Bora ver, bora ver. Espero que vocês estejam bem. Novamente, estou feliz de estar aqui. E vamos ver o que o baralho tem a dizer. Uma outra forma de você tirar as cartas para além da forma do caos, que você chama o caos, você pode ir através do meio da intuição, da inteligência da intuição. Então você embaralha, você se conecta com o baralho, colocando sua energia através das mãos e através do silêncio, através da mente, das suas intenções, não em uma intenção específica, mas simplesmente o estado de presença. Você traz o estado de presença. Até o momento em que você sente que já embaralhou o suficiente. E quando você sentir isso, você pode abrir o baralho e sentir a carta que você vai tirar através... Toda carta é a carta certa quando você compreende o oráculo. Não tem como errar. Essas são as cartas. Eu não escolhi elas. Elas foram escolhidas. Entende? É meio que esse processo que a alta sacerdotisa em ti ensina de confiar no sagrado. De confiança. E a confiança num estado tanto receptivo quanto ativo. Aqui mais receptivo é você aprender a receber a mensagem. Para você transmitir a mensagem, você tem que aprender a receber ela. E a confiança é a atividade que leva o que você recebeu. Então, aqui, eu simplesmente confiei no que eu estava recebendo. E isso é um ensinamento que pode funcionar em várias áreas da sua vida. A torre, arcano maior 16, se prendendo ao passado, 5 de copas, e sucesso, 6 de paus. Tá vendo? Agora vai ficar mais claro, especificamente, a vivência desse coletivo. E a vivência veio igual uma historinha, muito clara, muito clara. A torre, a queda. Por muito tempo você olhou para as sombras, você tentou construir no reino da luz, no reino da sociedade, no reino do dia, no reino da produtividade, no reino onde todo mundo é racional, né? No reino que todo mundo entende, que é esse reino
coletivo compartilhado da nossa sociedade moderna. Você buscou construir nesse lugar a sua alma, a sua individualidade, o seu trabalho, o seu sucesso, mas você não era feito desse dia, você era feito de uma noite profunda, inquietante dentro de ti, de uma inquietação sobre um propósito maior, sobre uma energia diferente, sobre um modo de vida diferente do que o que você levava. Então, por mais que você tenha tentado se encaixar e construir algo, você sempre se via fracassando, voltando para esses ciclos de altos e baixos da vida. E isso te deixava nesse estado de confusão, de apego ao passado, esse estado emocional de perda, esse estado emocional de não conseguir enxergar que o seu cultivo é valioso por mais que os outros não valorizem. Então você queria ser valorizado pelos outros, você queria ser visto pelos outros, amado pelos outros, e por vezes amado como foi no passado, ou vivido essa nostalgia do passado, que fazia com que o presente sempre estivesse faltando algo, né? Então você acabava se prendendo nessas fantasias sobre o passado, sobre quem você deveria ser, sobre essas expectativas, e todas elas com uma carga emocional muito grande, que fazia com que você ficasse muito confuso, confusa sobre o seu valor, sobre a sua fluência, sobre a sua liberdade, sobre o seu fluxo. Estava arrancando o seu fluxo, te deixando que você querer se enquadrar. Eu falei disso, né? Você querer se enquadrar estava te deixando quadrado mesmo. Sua cabeça. Você queria ser um Lego, uma parte da sociedade como um Lego. Mas não é para isso que você veio. Não é esse o teu caminho. Teu caminho é outro. E agora é a virada onde você está se permitindo seguir o teu próprio caminho, sem as ordens do passado, sem o encaixe do passado, sem a urgência do sucesso e da comparação. Você está se permitindo seguir um caminho que seja original, seu, verdadeiro. E é isso que te leva até o seu sucesso, que é a sua energia de fogo ativa e viva, e você chegando num lugar onde você pertence, num lugar onde as outras pessoas te reconhecem. Mas elas te reconhecem porque agora é inegável. Porque aquilo que você cultivou na sombra, agora está se mostrando enquanto real. Que antes parecia que era real só para você, não era real só para você. E os outros vão ser obrigados a testemunhar a realidade do teu poder, da tua transformação. Não porque você quer mostrar, não porque você está voltando para mostrar, olha o quanto eu cresci, olha o quanto eu me transformei. Não, mas porque a sua transformação, ela aconteceu, ela está acontecendo, e as pessoas sentem isso, percebem. E isso é uma forma de sucesso. A transformação em si, ela é uma forma de sucesso. Porque ela permite que o teu olhar, as tuas palavras, os teus sentimentos sejam mais fortes. Que você seja mais livre. Que você seja mais feliz, mesmo com pouco. Que você seja mais sábio. Tudo isso são frutos que você cultivou com a alta sacerdotisa, que agora estão chegando a realmente florescer mesmo, né? A poder ser compartilhado com outras pessoas aquilo que você cultivou no seu íntimo. Certo? Obrigado, Tarô. Vou tirar mais desse baralho aqui mais um pouco para já ir concluindo. Fazer uma mensagem mais curta hoje. Estou muito feliz com não o vídeo passado, mas o vídeo anterior ao passado teve uma boa visibilidade, a maior visibilidade do canal aqui até agora. Fiquei bastante feliz e vou seguir trabalhando para que essa mensagem fortaleça mais pessoas. Um outro método
de oráculo, de baralho que você pode fazer, parte do mesmo princípio do embaralhamento em estado de presença, em estado de intuição. Você tem que sentir o seu coração, assim, né? Seu coração, sua garganta destravada, seu alinhamento, sua paz interior. É muito importante que você esteja sentindo sua paz interior quando você vai tirar suas cartas. No meu método, né? Esse é o meu método que eu desenvolvi. E uma outra forma de você achar a carta é você chegar até a encruzilhada das cartas. É você ir até um ponto energético, separar em duas cartas. Quando você separa seu destino e leva ele até uma encruzilhada e afunila ele numa encruzilhada, você separa a energia do seu destino em dois caminhos só. Se eu tirar aqui, é um caminho à minha frente. Se eu tirar esse aqui, outro caminho à minha frente. Ou seja, afunile até a decisão, até a escolha mais simples possível, um ou outro, e escolha. Escolha um dos dois. E não olhe para trás. E assim você vai conversar com o seu oráculo. Que no fundo é o mesmo que o meu. No macro. No macro, 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 o grande oráculo. Tem mais coisa para dizer, mas senão seria muita coisa para dizer. Pajem de paus. E o 9 de espadas. Você teve que batalhar com as sombras dos seus pensamentos. Aqui antes estava mostrando a sombra do seu coração. Aqui agora ele está mostrando a sombra dos seus pensamentos. A sombra dos pensamentos eram as dúvidas e as inseguranças e a impossibilidade de estar presente pela tentativa de se encaixar no tempo de fora, pela comparação com o tempo do mundo, como se o tempo do mundo fosse o tempo natural, fosse o tempo normal. Como se o único modo de viver fosse o modo de vida do mundo. Como se o único modo de sucesso fosse o modo de sucesso do mundo. E isso te dava uma grande sensação de fracasso, de atraso, de estar perdido, de não ser bom o suficiente. Tudo isso foi enraizando na sua mente e devorando e machucando a sua criança interior, sua liberdade criativa, sua liberdade expressiva, sua alma. Acabou a bateria quando eu tava gravando, eu fiquei uns 10 minutos falando e perdi o vídeo, não deu para pegar ele. Eu vou concluir a mensagem aqui para vocês então. E é o seguinte, né? Tava nessa carta aqui o 9 de espadas e tava falando do aprisionamento da criança interior, né? Da ferida da criança interior. Que era essa criança interior que estava tentando se adaptar ao mundo, né? Tentando que a sua inteligência fosse na métrica do mundo, né? Você só é inteligente quando você tira 10. Você só é inteligente quando você se encaixa no sistema educacional. Você só é inteligente quando você arruma um trabalho que você ganha bem, mas você faz uma coisa que talvez não faça o menor sentido para a sua identidade criativa. Então teve essa hierarquização, identidade criativa é hobby, trabalho é inteligência. E tem verdade nisso, mas só até certo ponto. Não é dominante. E nem deve ser o normal. E nem o único modo. Porque nós somos seres múltiplos, muito múltiplos. E por vezes o seu método criativo, sua inteligência mais espontânea, pode ser também a mais útil para você se desenvolver, evoluir e conseguir contribuir para a sociedade. Porque no fundo isso é um ecossistema. E a verdadeira inteligência é você conseguir fazer com que o ecossistema prospere. A verdadeira inteligência é o seu prosperar estar alinhado com o prosperar coletivo.
Porque se o coletivo está prosperando, você está prosperando automaticamente também. Não tinha como ser de outra forma. A gente chama de inteligência uma coisa ignorante, porque prioriza o sucesso individual frente ao sucesso coletivo. Essa é uma ignorância enorme, totalmente sem fundamento em você percorrer esse caminho. Porque você vai parar de ver a inteligência e a força de vários seres para querer ver um tipo específico de inteligência e de força como se fosse o melhor de todos. Mas é só mais um, só. É só um tipo de personalidade, não é o melhor. Não existe a melhor raça, não existe a melhor inteligência. Existe a humanidade se destruindo ou se salvando. E você também é um microcosmo disso. Existe o ser humano, um homem e uma mulher, se destruindo ou se salvando. E aqui foram as destruições que foram vividas. São as destruições. Essa carta é a que veio depois que acabou a bateria, né? Os 5 de espadas do lado do 9 de espadas. Essa destruição que as palavras causam na mente. Então é você acreditando tudo aquilo que você passou a acreditar quando te disseram que você não era inteligente, quando te disseram que você não sabia cantar, quando te disseram que você não pode dançar, quando te disseram que você não pode fazer um vídeo falando o que você pensa, quando te disseram que você deveria seguir um caminho porque era o caminho certo e você acreditou que esse era o único caminho que existe. Não é. Existem infinitos caminhos. A sociedade vai impedir grande parte deles. Vai bloquear grande parte deles, vai colocar uma cerca e vai falar que é deles. Os donos da natureza, mas não são. São filhos. Filhos ignorantes. São filhos esquecidos da família deles próprios. E isso é um anjo caído. Esses são os anjos caídos, de fato, que causam o mal ao mundo. São os que querem ser Deus. São os filhos que querem ser Deus. Um menino que queria ser Deus, mas tem os que são. São os que não querem ser. São os que querem ser humanos. Bons humanos para com o coletivo e para consigo próprio. E assim encontram-se com Deus. Deus é o amor. Deus é o amor. E foi através das suas sombras, essas cartas vieram, eu já disse, foram através das suas sombras, quando você parou de ouvir os conselhos de graça, né? Quase de graça, né? Na verdade, muito custosos esses conselhos do mundo, e mergulhou na tua própria sombra, no teu próprio silêncio, que você desenvolveu a habilidade da temperança, uma habilidade que eles não nos ensinaram, que tem muito a ver com inteligência emocional. Na verdade, eles complicaram e dificultaram a nossa temperança. Quando éramos crianças, eles separaram o masculino do feminino de uma maneira muito clara, né? O patriarcado. Muito pejorativa e muito danosa, né? De várias formas. Machuca muitas pessoas. Machuca muitos homens que não sabem lidar com o seu lado feminino. Machuca muitas mulheres que tiveram que se enquadrar nos padrões de beleza, tiveram que se enquadrar nos padrões de pensamento, de expressão, de delicadeza, e tudo que foi dito compulsoriamente para elas que elas deveriam ser e fazer e atuar, como se fosse a essência delas. Olha, falaram para elas assim, ó, essa é a tua essência, menina. E você tem que ser assim, você foi feita para ser assim, como se Deus, enfim. E esse feita para ser assim aprisionou ela dentro de um
dentro desse esforço de ser assim, dessa tentativa de ser assim, dessa crença de que é assim, até que você finalmente desiste de ser assim, abandona essa essência que te deram e molda você a sua própria essência, e você fala: eu fui feita para fazer minha essência. Eu não nasci para ser mulher, como vocês dizem que é a minha essência. Vocês não têm poder sobre a minha essência, vocês não conhecem a minha essência. E o fato de vocês estarem me dizendo qual é a minha essência mostra que vocês não conhecem a própria essência de vocês mesmos. Porque ao invés de construir a essência de vocês, vocês estão tentando construir a minha, definir a minha. Essa é uma tentativa desesperada de você definir a sua própria essência através da definição do outro. É um poder vazio de essência. Esse é o poder do controle do ego. E muitos homens se perderam e se esqueceram nesse caminho. A temperança é essa habilidade que você aprendeu agora mais velho, mais velha. Depois de muito tempo de tentar ser como você deve, ser o homem ideal, ser a mulher ideal, ser o adulto ideal, ser o trabalhador ideal, ser qualquer coisa ideal, muito tempo tentando ser, até que você desiste. Quando você desiste, você consegue movimentar dentro de você essas energias com maior facilidade. Você não está tentando encaixar elas mais. Você não está pegando o seu lado masculino e falando, seja assim a tua essência, se tratando como você foi tratado. E para o seu feminino, seja assim a tua essência. Não, ao invés disso, você está falando assim, qual é a tua essência? Qual é a minha essência? Quem sou eu? Que essas sombras aqui não fazem mais sentido. Esse jogo aqui não me faz mais sentido. Deixa eu olhar para dentro. Olha o que eu vejo. Um monstro e uma criança machucada. Vejo um passado, um quadrado, tentativa de um encaixe. Vejo a queda do patriarcado, dessa sociedade falida. Deixa eu descobrir quem é a minha essência, mãe, alta sacerdotisa. Qual é a minha essência? Quem sou eu de verdade? Me cura, por favor, de todas essas sombras, de todos esses demônios. Me ajuda com as tuas águas a limpar minha consciência, a limpar minha essência, a limpar minha natureza. E ela ajudou. Benevolente. Natureza que nos guarda, silenciosa, nas sombras. Ela te ajudou a girar, a mudar, a limpar, a ver, a clarear, até o ponto que a roda gira, o trabalho interior começa a florescer, você de fato está encontrando sua essência. Por quê? Porque ele está florescendo. Como você sabe que essa é mesmo a sua essência? Floresce. Como assim floresce? Você pode ser quem você é. Como assim você pode ser quem você é? Só você sabe. O que você precisa fazer para chegar lá? Fazer, andar, criar, ser, aceitar quem você é, amar quem você é, cuidar de quem você é, escolher quem você é e não pedir mais desculpa por isso. Simplesmente ser quem tu és. E com grande respeito e conexão ao coletivo, porque isso que é o que vai te guiar. Foi isso que te limpou, isso que te curou. Um coletivo maior do que só você, sua essência está conectada com a essência da noite, da natureza, da vida, das águas, de todas as pessoas. Então por isso que eu consigo falar com vocês, e vocês conseguem me entender. Porque esse processo aqui
Foi para todos nós. Ele é de todos nós, individualmente, o uno e o múltiplo. Boa virada para nós. Essa foi a mensagem de hoje. Até a próxima, família. Axé.